Oi, pessoal. Eu vou falar aqui para vocês das instabilidades carpais, mas vou focar nas mais conhecidas, Dizzy e Vizzy. Então vamos lá. Bom, antes de entender a estabilidade carpal, a gente tem que entender os ligamentos do punho que atuam dificultando para que haja essa instabilidade. Por quê? Porque eles estabilizam os ossos do carpo. Então eu vou falar dos principais. Os extrínsecos volares. O que é extrínseco? Ele sai de fora do punho e se insere no punho. Eu vou falar, os principais são rádio, escafo, captato e rádio semilunar longo ou rádio semilunar piramidal. Eles são mais importantes do que os dorsais, são importantes estabilizadores. Então, o rádio, escafo, captato, ele segura o desvio volar do escafoide, impedindo que o escafoide rode e volar, e o rádio semilunar longo acaba atuando, segurando aqui o semilunar, impedindo que o semilunar também gire. Então, aqui no sagital, a gente consegue ver, sim, o rádio escafo captato mais distal e o rádio semilunar longo mais proximal. E aqui, ó, fazendo um pontilhado azul, a gente tem do lado do rádio ligamentos extrínsecos, saindo do rádio para o carpo, rádio escafo captato, rádio semilunar longo, e do lado da ulna a gente tem o ulno captato, formando esse cinturão conhecido como ligamento deltoide. E na região dorsal, o que a gente tem de ligamento importante? Bom, de extrínseco, quer dizer, sai de fora do carpo para o carpo, a gente tem esse aqui, ó, bem espesso, amarelo, rádio carpal dorsal, que também atua na estabilidade dos ossos da primeira fileira do carpo. E agora a gente vai passar para os ligamentos intrínsecos. O que são intrínsecos? Que sai de um osso a outro dentro do carpo. Esse aqui é o mais conhecido, escafo semilunar, que tem 3 folhetos. Um aqui, ó, proximal, um dorsal, que é o principal, tá? E outro volar, que é um menos importante, assim como o proximal. O principal aqui para segurar essa estabilidade é o folheto dorsal. E a gente tem um ligamento entre o semilunar e o piramidal, que tem a mesma conformação de 3 folhetos, sendo que o mais importante aqui na estabilidade é o volar. Então a gente tem dorsal, proximal e volar, sendo que o mais importante aqui é o volar. Eu sei que eu estou volar porque eu estou vendo o pisiforme aqui. Então, a gente tem aqui, ó, na primeira fileira do carpo, o escafo semilunar tem como folheto principal o dorsal e o semilunar piramidal tem como folheto principal o folheto volar, para impedir que esses ossos, a gente vai ver, rodem entre si e desestabilizem um carpo, tá? O último ligamento dentro do carpo mediocarpal que a gente vai falar, um ligamento intrínseco também, sai de um osso do carpo a outro, é esse aqui, ó, o intercarpal dorsal. Ele sai do escafoide, trapézio, trapezoide e se insere aqui no dorso do piramidal, tá? Então, aqui a gente tem no dorso o intercarpal dorsal e o rádio piramidal, tá? Radiocarpal dorsal, rádio piramidal. Ambos dorsais também atuando nessa estabilização dos ossos do carpo. Bom, agora a gente vai falar dessa cinemática aqui que é muito importante que a gente entenda. O escafoide, ele tende a fletir, rodar, volar. E o piramidal, ele tende a rodar dorsal. Entre eles dois, a gente tem aqui o segmento intercalar, que é também chamado, é o semilunar, que é chamado também segmento intercalar. Por quê? Ele vai seguir quem ele está ligado. Então, se tiver uma lesão, desse ligamento semilunar piramidal, ele vai rodar com o escafoide. Se tiver uma lesão desse ligamento escafo semilunar, ele vai rodar com o piramidal, e a gente vai usar ele como um parâmetro importante para a gente entender essas instabilidades aí. Então vamos lá, vamos continuar. Então a gente vai falar das dissociativas, né, que são as instabilidades de uma mesma fileira do carpo, aqui no caso da primeira fileira do carpo, e a gente tem como principais essa aqui da seta, escafo semilunar, e a lesão do semilunar piramidal. E as causas são várias, as mais comuns, lesões ligamentares, mas também fraturas, Kienbock e artrites inflamatórias. Então, vamos falar primeiro da lesão do ligamento escafo semilunar, que vai culminar com o Dizzy, e eu vou explicar para vocês todo o trajeto aí até chegar na Dizzy, tá bom? Então, quando eu tenho lesão do ligamento do escafóide semilunar,
Eu posso ainda não ter estabilidade, eu posso fazer instabilidade com o tempo. Então vamos lá, quando não tem estabilidade? Quando eu tenho uma ruptura parcial ou completa dos folhetos do ligamento escápula semilunar, sem alargamento do espaço e sem rotação de um osso com o outro. E quando eu tenho estabilidade, quando já tem um alargamento e eu acabo perdendo os arcos de glula, como a gente vai ver aqui, e eu vou ter uma rotação e a gente vai acabar usando muito o semilunar como parâmetro. Eu vou ter uma rotação dorsal do semilunar, a boquinha do semilunar vai virar dorsal e, portanto, eu vou ter uma dise. Qual o principal mecanismo da lesão do ligamento escápula semilunar? É uma queda com a mão espalmada e um desvio ulnar do punho, como mostra essa figura. E o ortopedista pode fazer esse sinal aqui, que é o sinal de Watson. O que ele faz? Ele põe um polegar em cima de onde é o escafoide, do que seria o tubérculo do escafoide, põe o paciente o punho desvio radial aqui, e aí ele pede para o paciente fazer um desvio ulnar rápido. E ele palpa aqui um clique. Além disso, o paciente vai ter dor. Então, portanto, é um sinal de Watson positivo, quando nesse movimento de ulnar para radial, ele sente dor e o ortopedista palpa, o examinador palpa um clique, tá? E por que eu estou falando do sinal do Watson? Porque é muito importante aqui a gente entender os tipos ou até a evolução que eu posso ter numa instabilidade relacionada ao ligamento escápula semilunar. Então, eu vou ter a estabilidade pré-dinâmica, que eu já tenho uma certa lesão ligamentar, eu já vejo principalmente do folheto volar e proximal, mas eu não tenho uma lesão do folheto dorsal, então ainda não tenho. E nem tenho lesão dos ligamentos extrínsecos, que são os estabilizadores secundários que eu mostrei para vocês na anatomia. Então, não vou ter ainda nem sinal de Watson positivo, olha aqui o sinal de Watson, nem vou ter estudo radiológico com estresse e nem vou ter estudo radiológico estático e ainda muito menos osteoartrite, né, artrose. Então, aqui, ó, eu vou ter lesão ligamentar no folheto proximal aqui, no folheto volar, o dorsal está ok, então o raio-x vai ser ok e o exame físico também vai ser ok. Instabilidade pré-dinâmica. Na dinâmica, eu já tenho lesão dos dois folhetos, mas já tenho envolvimento do dorsal, que a gente viu que é o principal. Já posso ter um envolvimento do ligamento intercarpal dorsal, que é um dos estabilizadores aí desses ossos da primeira fileira. E aí, o que vai acontecer? Eu já vou ter um exame físico positivo, eu já vou ter um raio-x por estresse positivo, mas o raio-x PA estático do punho ainda não vai ser positivo e eu muito menos artrose. Então, seria a dinâmica. Por que é dinâmica? Porque eu só vou ver no raio-x dinâmico do punho, que é com o punho cerrado, que eu vou alargar o espaço, o alargamento do espaço escápula semilunar, ou um punho com desvio ulnar, que vai acabar estressando a região do escápula semilunar e vai aparecer também o alargamento dessa manobra dinâmica. Por isso que é uma lesão ligamentar com estabilidade dinâmica. Então, aqui é a lesão dos folhetos do ligamento, né, envolvendo também o folheto dorsal, e aí vai aparecer nos estudos radiológicos dinâmicos. Agora eu já posso ter uma dissociação escápula semilunar. Então, eu tenho uma lesão dos três folhetos, nos três folhetos, já tenho um envolvimento mais ou menos parcial dorsal e volar dos ligamentos extrínsecos, que eu mostrei para vocês no início, e já vou ter raio-x positivo, não só no estresse, mas como no PA do punho, e vou ter um Watson positivo, eu só não vou ter ainda artrose. Então, é isso, é a dissociação escápula semilunar, já tem uma lesão ligamentar, um alargamento, já tem sinais de que esse ligamento está insuficiente, nos extrínsecos também, né? Além da lesão ligamentar escápula semilunar. E aí, eu já tenho essa dissociação entre o escafoide e semilunar. E o que vai acontecer depois disso aí? O escafoide tende a fletir, o semilunar vai ficar preso com o piramidal e tende a rodar dorsal. Funciona como se eu estivesse enxugando uma roupa. Então, o escafoide vai para um lado e o semilunar vai para o outro, ligado ao piramidal. E aí eu vou ter a dise. O que é a dise? Quando eu tenho as lesões dos três folhetos, uma ruptura completa, já se admite que os ligamentos extrínsecos estabilizadores secundários também já falharam. Se não tem uma ruptura, tem uma frouxidão ligamentar, que eles não estão conseguindo conter. E aí eu já tenho tanto o exame físico como o raio-x dinâmico e estático. E inclusive aqui eu já tenho um raio-x de perfil alterado também, porque eu vou ter já a rotação do escafoide e do semilunar. E aí o que eu vou ver na dise, que é na instabilidade dorsal intercalada segmentar. Por quê? Porque
o segmento intercalado, que é o escafoide, que é o cara que está aqui no meio, ele vai virar a boquinha dorsal. Por isso que chama estabilidade dorsal intercalada segmentar, também chamada de DISE. Então, com essa progressão, o escafoide flat, o semilunar roda dorsal, e aí a gente vai ter uma lesão completa do ligamento escafo semilunar. A gente já sabe que falharam os estabilizadores secundários, que são os ligamentos extrínsecos, e aí a gente vai ter essa rotação, uma flexão do escafoide e rotação dorsal do semilunar. Por último, se isso não for tratado, a gente vai ter o pior cenário, que seria já a artrose do punho, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, como classificar o SLEC, que já é o colapso do punho, como sequela disso tudo, de toda essa evolução. Tá? E como a gente vai avaliar isso no dia a dia? Bom, a gente vai ver um alargamento do espaço, que pode ser um alargamento maior do que 5 milímetros do espaço escafo semilunar, ou a gente faz um comparativo com o punho normal. Se for mais de 2 milímetros de diferença, é sugestivo. Se for mais de 4 milímetros, é diagnóstico. E a gente vai ver outros sinais subjetivos, mas que dá para ver. No raio-x e PA a gente vai ver o sinal do anel, o escafoide vai fletir, e aí a gente vai ver como se fosse um anel aqui no escafoide, e o semilunar vai ter uma forma de triângulo, porque ele está rodado dorsal. E aí a gente tem sinais radiológicos. Alargamento do espaço escafo semilunar, está aqui alargado. Perdi os arcos de Glula, olha aqui mostrando muito bem a perda dos arcos de Glula. Perda do paralelismo da interlinha escafo semilunar. Sinal do anel que eu já mostrei para vocês. E semilunar em triângulo, que eu também já mostrei para vocês. E aí no perfil, tanto no perfil do raio-x, como a gente também pode aplicar isso no sagital de ressonância magnética, a gente vai analisar esses dois ângulos, né? Eu vou analisar a linha longa aqui, ó, do captato com a linha no eixo longo aqui, crânio-caudal do semilunar, bem no meio dele, de cada um. E vou fazer esse ângulo aqui, que é do semilunar com captato, que deve ser de 0 a 30 graus. E eu também posso traçar uma linha no eixo longo do escafoide, olha aqui o escafoide, aqui esse, e no eixo longo do semilunar, e fazer o ângulo escafo semilunar, que é de 30 a 60 graus. O que vai acontecer na DISE? O escafoide vai rodar dorsal, então eu vou ter um aumento do ângulo do escafoide em relação ao captato, ele vai estar mais de 30 graus. E o semilunar vai rodar dorsal, né? Desculpa, o semilunar roda dorsal e o escafoide vai fletir, e aí eu vou ter um ângulo escafo semilunar aumentado também, porque a gente viu quando tem tendência, quando rompe o ligamento, o escafoide vai seguir a tendência dele, que é fletir, isso quer dizer rodar volar, e o semilunar vai rodar a boquinha dorsal, que seria o clássico da DISE, e a gente pode misturar isso com os ângulos para confirmar a DISE. Na ressonância eu vou ver o quê? Eu vou ver a interposição líquida, vou ver a ausência do ligamento, o alargamento, né? E o desalinhamento também, ó, você pode traçar uma linha aqui no escafoide e outra no semilunar e ver que está desalinhado os arcos de Glula. E posterior, pelo contraste, com hiperomia por causa de tecido fibrovascular, por exemplo. No axial, eu vou ter uma lesão ligamentar, vou ver a própria lesão, o ligamento está super heterogêneo, afilado, ou eu nem simplesmente não vejo ligamento, e vou ter um alargamento do espaço escafo semilunar, e também posso ver essa dissociação aqui no dorsal, ó, aqui, ó, mostrando a dissociação entre eles. E posso medir os ângulos no sagital da ressonância, então eu vou lá no nível do terceiro metacarpo, vejo o captato e vejo o semilunar, vejo que está maior que 30, o ângulo do semilunar captato, e vejo aqui o eixo longo do escafoide, pode ser no meio dele ou na posição mais volada dele, e trago essa linha aqui, ó, do semilunar, copio e colo aqui, e faço o ângulo escafo semilunar, que vai dar maior que 60, tá? E o que é o SLEC? Seria já o colapso carpal, artrose carpal relacionada à lesão ligamentar. Então, é uma complicação quando a gente não diagnostica essa lesão mais cedo. Vai ter um desalinhamento que começa a rádio escafoide, com condropatia começando aqui e vai ser progressiva e se estendendo até a região mediocarpal. Então, como que evolui o SLEC? A gente vai ter, primeiro, uma artrose do estiloide radial com o escafoide, depois ela progride para toda a articulação rádio-escafoide, depois ela progride para a rádio-escafoide, mas já vai pegar o semilunar com o captato, né, já vai ter artrose aqui, e aqui por último vai ter uma artrose do rádio com o semilunar também, e do semilunar com o captato já vai ter uma artrose mais difusa. Por que a importância de diferenciar essa e dessa? Porque aqui eu tenho artrose já no mediocarpo, vai viabilizar, retirar, fazer uma carpectomia proximal. E aqui, então aqui muitas vezes o tratamento é uma artrodese
mediocárpica. Enquanto aqui eu tenho um captato bom, ainda tenho cartilagem boa do rádio, eu posso simplesmente retirar aqui, fazer uma carpectomia proximal. Então, daí uma das importâncias é a gente classificar no SLEC, tá? Agora a gente vai falar do outro tipo menos comum de instabilidade, que é a VISE, relacionada à lesão ligamentar do semilunar com piramidal. A VISE ocorre por outro mecanismo. Vai ser queda com mão espalmada, mas com desvio radial, lesionando aqui o ligamento do semilunar com piramidal. Tem hiperextensão com desvio radial do punho. Aí a gente vai ter ruptura desse ligamento, né, principalmente folheto volar, e vai fazer essa instabilidade. Então, o semilunar vai ficar ligado ao escafoide, ele vai tender a fletir com o escafoide, e o piramidal vai ficar sozinho e vai rodar dorsal, tá? Então, é isso que vai acontecer. Esses dois vão para um lado e esse para o outro. E aí eu vou ter os achados de imagem. Não procure alargamento do espaço do semilunar com piramidal, que você pode muitas vezes não ter. O que você vai ver, ó, quebra dos arcos de Lula, tá? E você vai ver o sinal do anel de escafoide, vai ver até um triângulo no semilunar também, porque os dois estão fletidos, tá? Então aqui, ó, a gente vai procurar lesão ligamentar, principalmente do folheto volar, tá? E aí o escafoide e o semilunar estão virados volares, né? Então a gente tem os dois, da boquinha do semilunar acompanhando a flexão do escafoide. Aqui mostrando o desalinhamento aqui relacionado à VISE, que a gente também pode ver no plano coronal de ressonância magnética. Portanto, esses são os ensinamentos relacionados a DISE e VISE que a gente tem que ter em mente na nossa cabeça. Sou a doutora Sabrina Veras, um abraço.